Pessoal, boa tarde aí para todos. Boa tarde, boa noite e também um bom dia para quem for assistir esse vídeo nesses horários. Eu tô refazendo o vídeo que eu fiz hoje mais cedo como uma live, porque a live ficou totalmente sem som, cara. E assim, ficou complicado para eu poder passar a informação que eu passei hoje cedo, né, da live, infelizmente. Mas é isso aí, a gente vai tentando aos trancos e barrancos aí fazer uma forma agradável e melhor para todo mundo, beleza? Eu espero que esse vídeo aqui não esteja agarrando também igual ficou hoje nessa live que eu fiz. Mas enfim. Bem, eu tô querendo fazer um levante aqui sobre um vídeo de um irmão meu, do John do canal Abra Sua Mente, que foi algo assim fantástico e extraordinário que ele passou para todos nós, entende? Eu acho que todo mundo deveria prestar atenção sobre o que foi falado naquele vídeo, porque é de extrema valia, de extrema importância, tá? Então, assim, só para acrescentar, né, ao vídeo do amado John aí, sobre o tema, quem assistiu sabe do que eu tô falando. Quem não assistiu ainda, que se puder veja, vai ser muito interessante. É um assunto muito, como posso falar, é um assunto bastante polêmico, né? Vamos dizer assim. Então, vamos lá. Sobre esse vídeo é mencionado que o nome do Messias dentro do Talmud, principalmente, se não me engano, o Talmud babilônico, é mencionado como Yeshua ou Yeshu, e é um acrônimo. Nesse vídeo que foi colocado, diz que é um acrônimo da palavra em português que seja o nome e sua memória esquecida, né? Ou que seu nome e sua memória sejam apagados. Só que as pessoas duvidaram. Duvidaram por quê que duvidaram? Porque é um cara que está falando que o Talmud tem, só que ninguém tem o Talmud nas mãos para falar, correto? E os judeus vão dizer talvez que isso é uma mentira, tá? Só tem um porém. Existe um livro, uma Bíblia chamada Bíblia Judaica Completa, ou Novo Testamento Judaico, escrita, na verdade, redigida pelo judeu Dr. David H. Stern, tá? E ele fala a mesma coisa no final dessas Bíblias, tanto a Bíblia Judaica Completa quanto a Novo Testamento Judaico. Ele fala a mesma coisa. Eu vou dar uma lida aqui porque eu tenho a Novo Testamento Judaico em PDF, só que não é aquele PDF digitado, é um PDF escaneado, ok? Mas caso vocês duvidem ainda, eu tenho a Bíblia Judaica Completa, que está com meu pai, eu pego com ele e mostro aqui na cara de todo mundo que de fato é o que está escrito como o nome Yeshua, tá? Então vamos lá. Variante de Yehoshua, ele botou aqui Y apóstrofo Hoshua ou Yahushua, ok? No Tanar, que é o Antigo Testamento, 9 pessoas em uma cidade recebem o nome Yeshua, geralmente transliterado Jesua. Normalmente, né, geralmente é transliterado Jesua. Na Septuaginta e no Novo Testamento, o mesmo nome é vertido em grego por Iesos. Não significa que de fato é a pronúncia correta, mas é vertido. O que quer dizer vertido? Se eu pegar água e botar um pó de suco, aquela água vai estar vertida ao sabor do suco, não vai estar vertida à água. Então vai perder a sua característica da água, ok? A mesma coisa. Ali está escrito Yeshua, foi vertido a Iesos, que é em grego, né? Daí a forma portuguesa, Jesus, mas na verdade foi trazida para a forma latim, Jesus,
tá? Jesus. Depois se tornou Jesus, por causa do J, bem depois de 1500 e pouco, foi criada a letra J, e aí Jesus tornou Jesus, tá? E antes de ser Jesus ou Jesus, se tornou, era Jesus, do grego. Mas antes do Jesus, conseguiram transformar o nome Yahushua para Yeshua, ou Yeshu, ok? Eu vou continuar lendo aqui sobre o texto do livro, né, do Novo Testamento judaico, através do David H. Stern, ok? Continuando. Daí a forma portuguesa Jesus significa Yod He Vav He HWH, salva. O nome do Criador salva, né? O Criador salva. E também é a forma masculina de Yeshua, salvação. Tá, até aí tudo bem. Mas o nome do Messias é o Criador salva e não salvação. Deu para entender a diferença? Salvação é a ação de salvar. Não significa que é o Criador que salva. Salvação pode ser qualquer salvação. E no vídeo fala que Yeshua significa o bode salva. Ok? Ou Yahshua o bode também salva. Depois pesquise sobre Iael e vocês vão ver que é um bode montês. Quando vocês verem a forma desse bode montês, aí vocês vão me perguntar, aí vocês vão saber quem é esse bode, ok? Mas vamos dar continuidade ao texto aqui. Bom, continuando. O Messias de Israel, Yeshua de Nazaret, no hebraico moderno, o nome de Yeshua é escrito e pronunciado Yeshu. É escrito e pronunciado Yeshu. É escrito e pronunciado Yeshu. Que pode ter sido a antiga pronúncia da Galil, ou seja, da Galileia. Okay? Entretanto, ao refletir 2000 anos de conflitos entre a igreja e a sinagoga, ele também é o acrônimo de Imar Shimo Vezikrono, que quer dizer que seu nome e sua memória sejam apagados. Ok? Então ele tem um acrônimo, de fato, Imar e de Yeshua, de Yemar, o Shu, né, de Shua, de Shimo, e o U de Uzrono, quer dizer, seja apagado, sua memória apagada, ou seu nome, sua memória seja apagado, ou seja apagado seu nome e sua memória, tá certo? Enfim, aí a gente já tem que de fato o nome Yeshua vem do acrônimo que seu nome e sua memória sejam apagados. Ou seja, é um nome de maldição, de blasfêmia. Entendeu? Quando nós falamos o nome Yeshua ou Jesus, nós trazemos a pronúncia Jesus e a pronúncia Jesus ou Jesus, advinda da Yeshua. A gente está trazendo esses nomes diretamente de uma palavra que significa que o seu nome e sua memória sejam apagados. Não é o verdadeiro nome do Salvador. Entende? Então aí a gente tem uma prova de que o nome Yeshua não é o correto. Se o Yeshua não é o correto e Jesus e Jesus vem de Yeshua, então tanto Jesus e Jesus também não está correto. Ok? Mas vamos ter mais provas de por que existe essa situação toda. Dentro das escrituras temos acontecimentos que provam historicamente que houve uma tentativa de apagar o nome, a memória e a história da ressurreição. Isso está no livro de Mateus capítulo 28, verso 11. Eu tenho aqui comigo a Bíblia de Jerusalém. Eu tenho aqui comigo uma Bíblia católica, tá? E eu tenho aqui comigo uma Bíblia protestante
da Bíblia King James. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas essa Bíblia aqui ela é traduzida diretamente da Bíblia King James de 1611. Eu vou ler os 3 ou 4 versículos de cada uma, para ninguém ficar com chororô, tá? Para todo mundo, para todos os gostos, para o católico, para o protestante, para todos os cristãos terem a noção do que aconteceu na época, ok? Então vamos lá. Capítulo 28, verso 11 em diante. Bíblia King James primeiro. Quando eles iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes, ou seja, os sumos sacerdotes. Quem eram os sumos sacerdotes? Exatamente, eram os homens que eram os principais líderes do templo. Hoje a gente conhece como o Papa, correto? Ou pastor presidente, ok? Então, pastor presidente, Papa, sumo sacerdote tem a mesma característica, porque é a cabeça do templo, certo? Então vamos lá. E contaram os principais sacerdotes todas as coisas que foram feitas, e reunindo-se a eles com os anciãos, e tomando conselho, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, seus discípulos vieram de noite e o furtaram enquanto nós dormíamos. E se isto chegar aos ouvidos do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Assim eles pegaram dinheiro e fizeram como foram instruídos. E este dito é divulgado entre os judeus até o dia de hoje. Ou seja, até o dia que foi escrito o texto de Mateus. Ok? Vamos ler a Bíblia de Jerusalém. Enquanto elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade anunciar aos chefes dos sacerdotes tudo o que acontecera. Estes, depois de se reunirem com os anciãos e deliberarem com eles, deram aos soldados uma vultosa quantia de dinheiro, recomendando: dizei que os seus discípulos vieram de noite enquanto dormíeis e o roubaram. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o convenceremos e vos deixaremos sem complicação. Eles pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E espalhou-se essa história entre os judeus até o dia de hoje. De hoje, como eu vou repetir, quando foi escrito o texto de Mateus. Agora a Bíblia Católica, que é praticamente semelhante à Bíblia de Jerusalém. Mas vamos lá. Enquanto as mulheres iam, alguns dos soldados vieram à cidade comunicar aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunidos em conselho com os anciãos, eles tomaram bastante dinheiro, deram-no aos soldados e disseram: dizei que os discípulos vieram à noite e roubaram o corpo enquanto dormíeis. E se a coisa chegar aos ouvidos do governador, nós o aplacaremos e vós estareis seguros. Pegando o dinheiro, os soldados fizeram como lhe fora dito. Esta versão espalhou-se entre os judeus até os dias de hoje, desde o tempo que já Mateus tinha escrito esse texto. Esses textos foram basicamente entre 70 a 100 anos após a ressurreição do nosso Salvador, Yahushua, ok? Sobre o nome Yahushua, farei um vídeo mais para frente falando sobre. Mas enfim, por enquanto vamos entender o porquê que esse acrônimo de Imar Shemor Zichrono, que quer dizer que o seu nome e sua memória sejam apagados, existe. E por que o nome Yeshua, que é pregado até hoje, ainda está aí? Vamos lá. Jeremias capítulo 11. Jeremias capítulo 11. Eu vou abrir em todas as Bíblias que eu tenho aqui para a gente poder ler. Jeremias capítulo 11. Se não me engano, vai ser do verso 11 ou 10 também. Já para vocês ficarem ligados aí. Jeremias capítulo 11. Deixa eu procurar aqui na Bíblia King James. Aqui. Vamos lá. Jeremias capítulo 11.
Capítulo 11. Deixa eu só lembrar aqui. Deixa eu ver se é 11 mesmo. Que agora eu é isso mesmo, é 11. Ó, isso, 11, capítulo 11, versículo 19, ok? Lembrei aqui, achei. Vamos pela Bíblia King James primeiro. Porém, eu era como um cordeiro ou um boi que é levado ao matadouro. Vamos lá. Tem aqui dois sinais de que o Messias, que aqui é o Messias, o cordeiro e o boi, o novilho. Primeiro, o novilho foi feito para, era sacrificado na época de Moisés para restabelecer o tabernáculo, que hoje somos nós. Então foi através do sangue do novilho que surgiu a aliança e principalmente o tabernáculo. Foi através do sangue do cordeiro, do Messias, que é o novilho do Criador, ou o cordeiro, também são dois significados para ele, que surgiu o tabernáculo espiritual, que somos nós, e a aliança, que é a nova aliança, ok? Então aqui está representando o profeta, ali o profeta estava representando o Messias, tá bom? Então vamos lá. Porém eu era como um cordeiro ou um boi. O cordeiro era o animal para o sacrifício de remissão dos pecados. Foi exatamente assim que o Messias foi feito. O sacrifício do Messias era realmente para a remissão dos nossos pecados. Então o cordeiro e o boi era uma representatividade física do que seria o cordeiro espiritual, ou seja, seria o ser que iria tirar o pecado do mundo, que é o nosso Salvador Yahushua, o ungido. Então vamos lá. Porém eu era como um cordeiro e um boi que é levado para o matadouro. E eu não sabia que eles tinham planejado intentos malignos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto e cortemo-lo da terra dos viventes, para que o nome não seja mais lembrado. Isso era uma profecia exatamente já dos tempos de Jeremias para o tempo vindouro, que seria o tempo após o Messias e Yahushua. Vamos ler aqui no verso 19 da Bíblia agora de Jerusalém. Mas como o cordeiro manso, que é levado ao matadouro, não sabia que eles tramavam planos contra mim. Destruamos a árvore em seu vigor, arranquemo-lo da terra dos vivos, e o seu nome não será mais lembrado. Novamente, agora a Bíblia Católica. Mas eu, como um cordeiro manso, levado ao matadouro, não sabia que eles tramavam planos contra mim. Destruamos a árvore em pleno vigor, arranquemo-la da terra dos vivos, que seu nome não seja mais lembrado. Então, desde essa época, nós temos aí exatamente o que havia de acontecer, o que haveria de acontecer, que é exatamente o sumiço do verdadeiro nome do nosso santo, do nosso Salvador, Yahushua, Homerushai, o ungido, né? Depois se tornou o Marte, né? O Matia. O que acontece? Então, todos esses dois textos, né, tanto Mateus capítulo 28, verso 11, quanto Jeremias 11, verso 19, mostram claramente que havia uma pretensão maligna de sumir com o nome do nosso mestre. Então está na hora da gente começar a procurar de fato qual o verdadeiro nome. Por que procurar o verdadeiro nome? Que importância tem o nome na vida? Bem, eu vou explicar aqui para finalizar o vídeo o seguinte. Eu venho explicando e estudando sobre comunicação interpessoal, ou seja, o que quer dizer comunicação interpessoal? Comunicar, orar e comunicar é a mesma coisa. É falar, interagir, entendeu? Se conectar. Então, quando a gente fala de comunicação interpessoal, é de você para o seu semelhante, ou seja, de você para outra pessoa. E uma das técnicas que é utilizada, que a pessoa, o comunicador, o orador, né, o diplomata, o vendedor, o funcionário, o patrão, né, marido, mulher, homem, vizinho, independente do que seja, uma das formas de você ter
uma convivência, de você ter uma conexão entre eles, é citando o nome da pessoa. Porque no momento que você cita o nome da pessoa, a pessoa se sente importante. Eu vou ler até um trecho aqui de um livro que eu tenho, que diz o seguinte, e é muito interessante. Para vocês terem uma noção do por que precisamos saber o nome das pessoas. Por que é importante a gente entender o motivo de conhecermos o nome da pessoa. Eu vou ler aqui, ó. Lembre-se do nome, chame facilmente e terá prestado a qualquer pessoa um sutil e muito eficiente cumprimento. Esse é um dos textos. Ó, mas esquecê-lo ou chamá-lo por nome diferente é colocar-se numa grande desvantagem. Por que acontece isso? Porque a pessoa dá importância ao nome. Porque o nome é a característica da pessoa. O nome representa a pessoa. Se o seu nome é Luiz, é Mateus, é Ricardo, e a pessoa te chama de José, de Rodolfo, de Aristênio, pode ter certeza que você não vai ficar muito feliz com a pessoa. Você fala, pô, não, cara, meu nome é Brando, ou meu nome é Mateus, meu nome é Rodolfo, meu nome é Tiago, meu nome é João. Não é esse. Então por que nós fazemos isso exatamente com o Criador dos céus e da terra? Ah, o nome do Criador não importa. Não importa se para nós, réis mortais, somos imagem e semelhança dele. Importa porque do Criador não. Qual seria a diferença então? Porque isso é uma das características que nós temos do Criador. Importar com o nome, se conectar um com o outro. Entende? Então vamos lá. Vamos ao que eu quero dizer. Então, o nome é importante sim nós sabermos, pesquisarmos, conhecer de fato onde está o nome. E isso no próximo vídeo a gente vai falar bastante, tá? Então, isso aí é só para a gente ter um breve conhecimento aí sobre o que o John, né, do canal Abra Sua Mente, postou sobre o Talmud e a ocultação do nome do nosso Mestre e Salvador. Porque através do nome nós conseguimos conhecer muitas coisas espirituais e muitas coisas que estão por vir e muitas coisas que estão acontecendo, né? Exatamente graças ao nome, pela benevolência que tem o nome e o poder que tem o nome. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos novos inscritos aí do canal, que o Criador possa abençoá-los eternamente, profundamente, o espírito de vocês, através das regiões celestiais. E é isso aí, galera. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!